Conflitos, angústias e a falta de paz. A gente veio de religião. Eu lembro que eu aí então me dedicava a um encosto queria sangue. E eu era mirrado, como vi nas fotos, miudinho, pequeno. E eu me lembro que eu apagava, quando eu acordava já tinha alguém na minha frente assim, sangrando, porque eu brigava, a gente saía realmente para brigar. A gente saía para arrumar confusão, mas ele dizia para mim na casa que ele queria aquele sangue. A entidade pedia você sangue. Pedia sangue. Aí você perdia os sentidos, entrava na briga, e quando voltava aos sentidos já havia a pessoa lá sangrando. Já via naquela condição. Lembro da minha irmã uma vez manifestada também em casa. Também tinha batido numa moça numa festa que a gente foi. E você? Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha escrúpulo de nada. Eu não queria saber se a pessoa tinha família, se era casada. Eu tinha tanta dor, tanta mágoa, tanta raiva, que eu fazia o que os espíritos queriam. E era muita podridão, muita podridão. Quando eu me dava conta do que eu fazia, me sentia mais lixo ainda. Aí sim que vinham as vontades de suicídio. E mesmo experimentando tudo que o senhor imagina. Tinha acesso. Para qualquer lugar que a gente ia, a gente tinha muito acesso. E eu fazia. Eu me lançava. O diabo abria as portas. Sim, senhor, sempre. Aqui, famílias encontram a verdadeira paz e alcançam a transformação. Eu cheguei à igreja por convite de uma prima minha, que já ia na igreja. Veio o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. E quando eu cheguei na igreja, não entendia nada, eu achava tudo muito louco. Eu falei, o que essas pessoas estão fazendo? Hoje eu sou muito feliz. Vocês estão casados há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Sim. Como é que é casado com Deus em primeiro lugar e casado com uma mulher que também é de Deus? Como é que é isso? Para falar assim, parece coisa de filme, né? Final de filme. Mas os momentos que a gente passa junto, que a gente tem sim as nossas divergências, ela pensa uma coisa, às vezes é outra. A gente agora está fazendo como o bispo também nos orientou, a gente dá aqueles 10 segundos. Pera aí, vamos de novo, vamos voltar. Porque tem aquele, a carne está ali. E às vezes no momento que a gente chega do trabalho, às vezes estressado, tem um compromisso grande no trabalho, aí às vezes eu digo para ela uma coisa que eu não fazia, que às vezes a gente chegava, era reto, era ter alguém em casa, simplesmente. E a gente, depois que é claro, o Espírito Santo dá a direção para que o nosso casamento seja, assim, perfeito. A gente chega em casa, a gente está junto, a gente vai na igreja, aí a gente está junto na igreja. A gente consegue conversar, a gente é amigo, a gente não se enjoa. Pelo contrário, eu falo, hoje eu amo muito mais do que quando eu casei contigo. Hoje é muito melhor. Mas porque Deus sempre vai dando aquele tempero, aquela direção. Olha, vai aqui, faz isso. É que eu falo assim, eu tô aqui, ele acha que é só um carinho, mas eu já tô orando, eu já tô queimando, eu já tô consagrando. Participe neste domingo, às 9h30 da manhã. A entrada, o estacionamento e a escola bíblica para seus filhos são gratuitos. E vem aí, a Família ao Pé da Cruz. Dia 18 de abril, feriado, Sexta-feira da Paixão. Prepare-se! Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Nós estamos aqui exatamente para provar para você que existe uma saída, existe uma solução. Não importa o quanto você vem sofrendo, o que você tem passado, saiba, a fé é o poder de Deus que opera em nós e traz à existência as coisas que não existem. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual. 3216-6162, você pode ligar agora. 3216-6162, você que não tem dormido bem à noite, você que está enfrentando problemas no seu casamento, você que está passando por uma situação de desespero familiar, você que descobriu que tem uma doença, uma enfermidade e isso abalou o seu emocional, o seu psicológico, você está precisando conversar, desabafar. Ligue agora, 3216-6162 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você também pode fazer uso do serviço pastoronline.com. No programa de hoje você vai acompanhar histórias de pessoas cujas vidas foram transformadas. E essa transformação, ela chega até você. Vamos à história deste casal e a gente já volta. Você é o Jonas e você? A Tatiana. Tatiana. Então, quem vai começar?
Então, bispo, o meu testemunho é até um pouco diferente dos habituais, porque eu, na verdade, nasci na igreja. Mas eu costumo dizer que Deus, Ele tem filhos, mas não tem netos. Então, a gente também tem que buscar realmente o encontro com Deus. E mesmo estando na igreja, mesmo desde pequeno, na verdade, a gente teve uma situação de vivência de miséria muito extrema na nossa vida. Eu morava num bairro bem pobre lá da nossa cidade. O meu pai trabalhava no lixão desse bairro, da cidade, lá onde os caminhões do lixo despejavam lá os descartes. E a situação era bem vexatória, humilhante para nós, né? Porque a gente acabava muitas das vezes até mesmo comendo descartes do que ia pro lixo. Tipo assim, vigilância sanitária passava na padaria, nos mercados, recolhia as carnes, os pães, os bolos que até então não prestavam, fora da validade, coisas do tipo, e esses alimentos que iriam para o lixo acabavam parando na nossa mesa. Então, assim, é uma situação que, para mim, que na época eu estava vivendo isso, como garoto, adolescente, eu vivia assim, eu ficava pensando, meu Deus, tipo, eu achava que quem tinha uma casa com uma parede pintada, bispo, era rico, porque a situação era muito na linha da miséria mesmo, assim, com bastante dificuldade econômica, bastante dificuldade, né, no caso até mesmo de vazio, né, porque a gente acabava tendo aquela situação, carregando aquela humilhação, sabe, porque, querendo ou não, era uma vida de tu não poder convidar, às vezes, um amigo para ir na sua casa, porque a sua casa não tinha estrutura, não tinha um banheiro decente, não tinha um forro. Então, assim, era uma situação de extrema vergonha, assim. Eu, particularmente, vivi a minha infância, minha adolescência com muita vergonha disso. Apesar de toda essa situação econômica, de comer as coisas que iam para o lixo, de passar muita humilhação, muita vergonha, eu era jovem, não tinha esposa ainda e tal, mas apesar de tudo isso, eu lembro que a minha primeira fogueira santa, meu primeiro pedido foi o Espírito Santo. Eu tinha desejo de servir a Deus como obreiro, então eu também queria ter o Espírito Santo, eu queria saber o que era o Espírito Santo, porque muitas das vezes a gente acaba vindo na igreja, quando a gente tem essa trajetória desde pequeno, com uma certa naturalidade, como ir para a escola, como ir para a faculdade, como ir para o trabalho. Não é assim, aqui é algo sobrenatural, aqui a gente aprende coisas que realmente a gente tem que prestar muita atenção, nos detalhes, no que está escrito, e buscar absorver a palavra, e foi isso que eu fiz. E assim aconteceu, né? No dia 14 de maio de 2003, uma igreja pequenininha, lá onde eu morava mesmo, um obreiro fazendo a reunião na época, né? Então, assim, fui batizado com o Espírito Santo. Então, mesmo como eu falei, toda aquela situação difícil, minha prioridade foi o Espírito Santo. E ali, realmente, eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque a mudança já começou dentro de mim, primeiramente tirando os complexos, eu achava que não ia conseguir nunca vencer na vida, de alguma forma ou de outra, por causa daqueles pensamentos todos, pela situação de miséria. E aquilo ali tudo foi sendo eliminado aos poucos. Tipo assim, na verdade, Deus transformou a minha cabeça ali, né, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi algo que, como eu falei, um divisor de águas, mudou dentro de mim. Continuei na fé, fiz outras campanhas da Fogueira Santa, conquistei a minha esposa, no caso, né, a gente, graças a Deus, ainda assim, tipo, já saímos daquela situação de miséria extrema. Logo em seguida, eu já conheci a minha esposa no grupo jovem da igreja. Ela também já teve uma trajetória diferente da minha também, chegou na igreja doente também, assim, foi curada. E ali a gente começou a nossa trajetória. Logo eu casei, bispo, fiquei desempregado. No primeiro ano, eu casei, passou 30 dias, eu fiquei desempregado, e a gente morava de aluguel. Então, assim, eu disse, não, mas vamos voltar. Então, assim, primeiramente eu busquei a Deus, busquei o Espírito Santo. Depois eu comecei a fazer as outras campanhas para mudar a minha vida, porque eu não estava feliz com aquela situação. Antes da gente casar, né, ele fez faculdade de contabilidade, de ciências contábeis. E quando eu cheguei na igreja, que eu fui curada de um problema que eu tinha, eu comecei no grupo de jovens, né, no Força Jovem. E eu seguia tudo que o pastor falava, tudo que o pastor me orientava, ele dizia, primeiro tu foca na tua vida espiritual, pega firme com Deus, que mais para frente Deus vai te abençoar nas outras coisas. E assim, eu fui obedecendo. E é sempre assim, né, bispo? Porque às vezes a gente está tantos anos na igreja, a gente esquece que é isso que funciona. O que o pastor prega no altar, às vezes assim, faz um jejum, faz uma corrente, vem segunda, vem um dia a mais. É isso que funciona. E foi o que eu fiz. Aí eu já conheci o Jonas,
E aí depois a gente acabou, né, casando, tudo. E ele falou para mim, eu trabalhava num salão de beleza, e ele disse assim, não, pode sair do teu trabalho que eu pago as contas, a gente vai conseguir um emprego que tu trabalhe menos. E daí, nesse 1 mês de casado, ele chega na porta de casa com uma caixinha, com o olho cheio de lágrimas, e falou assim, eu fui demitido. Aí eu achei que ele estava brincando, eu olhei para ele e disse assim, vai te catar, eu falei para ele. E saí. Aí ele ficou na porta, eu vi que ele não voltou, daí eu olhei, tu tá falando sério? Aí ele assim, eu tô falando sério. E daí eu falei assim, agora Deus vai ter que ajudar a gente? Como sempre, né? Deus vai ter que fazer. Na época, eu lembro que a gente tinha R$50, assim, que ia ser para o nosso gás. Aí ele olhou para mim e falou assim, amor, vai para o altar. É o que nós temos agora, e nem era fogueira santa, a gente, vamos colocar no altar que Deus vai abençoar. E, bispo, era nessa situação, eu fazia unhas para poder pegar o dinheiro, comprar comida, trazer para casa. Foi por pouco tempo isso, mas assim, existia essa situação. E a gente foi lutando, não aceitando. Ele começou a fazer as segundas-feiras. Então, no altar, numa reunião nas segundas-feiras que eu fazia, eu tive um despertar para abrir o meu próprio negócio. Porque na faculdade a gente aprende a técnica, né, bispo? A gente aprende ali a ser realmente um bom profissional e tal, mas muitas das vezes até trabalhar para os outros. E aqui na igreja eu recebi um direcionamento diferente na reunião de segunda-feira. E Deus abriu as portas através de uma campanha que eu fiz da Fogueira Santa para abrir meu próprio negócio. E eu abri o escritório de contabilidade na época e comecei aos poucos ali. E ali realmente começou as coisas a mudarem também na questão financeira, econômica, né? Algum tempo depois a gente acabou conseguindo comprar nosso apartamento, já saímos do aluguel, conseguimos comprar nosso carro. E de lá para cá, bispo, de fé em fé, campanha em campanha, sempre na fé, que eu acho que isso é o primordial, a gente tem que estar sempre na fé. Deus foi honrando e abençoando. Hoje, graças a Deus, para quem na época estava desempregado, para quem passou aquela dificuldade toda, hoje eu tenho do bom e do melhor, posso frequentar os melhores restaurantes, a gente fez viagens para o exterior diversas vezes, acabamos de voltar de uma agora, já visitamos a Disney 3 vezes, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, vários lugares do Brasil e do mundo, assim, a gente já visitou, já teve essa oportunidade. Eu tenho meu apartamento, temos um outro apartamento de investimento, tem um carro que eu dei para ela essa semana. A gente está uma vida econômica muito abençoada, muito além. Para quem vivia uma vida que esperava o caminhão do lixo para poder pegar as coisas, bispo, só para o senhor ter uma ideia, hoje eu moro num bairro nobre lá da minha cidade, lá em Criciúma, que cada vez que eu vou levar o lixo da minha casa até na lixeira, eu fico pensando que eu ficava lá do outro lado, esperando o caminhão do lixo daquele bairro, né, porque eu achava que o lixo daquele bairro, do centro da cidade era o lixo mais importante. Tanto é que eu achava ali, poxa, ele vai vir alguma coisa lá para minha casa. Hoje, bispo, está realizando um dos pedidos meus da Fogueira Santa, que era ser testemunho no altar, porque uma vez o meu pastor falou, deveria ser o seu desejo, você ter o seu testemunho no altar. E eu falei para Deus, eu disse, meu Deus, onde a gente vai, o que a gente come, onde a gente mora, pode acabar. Pode simplesmente sumir. Mas assim, o meu maior desejo, bispo, depois da minha salvação, eu falei para o meu esposo, é a nossa família abençoada dando testemunho. Porque não há nada mais glorioso do que ser verdadeiro, não está fingindo, não está tentando ser uma pessoa que não, é verdade. Jesus está na nossa vida, a gente segue a Ele, tenta procurar fazer a vontade dEle, para que isso realmente seja verdadeiro, né? Uma vida espiritual abençoada, uma família abençoada. E a gente não se preocupa com a nossa vida financeira. O sócio dele pergunta, cara, tu não te preocupa? Cara, amanhã tem conta. Não, tipo assim, tá na mão de Deus. É a paz, né, bispo? É aquilo que eu falei para o senhor, assim, a gente ter a paz de Deus, né? Então, assim, muitas das vezes, eu sou contador, eu tenho 8 empresas hoje, 8 CNPJs ali registrados no meu nome. Então, a gente sabe como é que é o mundo lá fora, enfim, a pluralidade de coisas que acontecem, a carga tributária, fiscalização. Mas, bispo, sabe o que é a paz de Deus? É você botar o pé e Deus botar o chão. Eu falo para ele, falo para o meu sócio, falo né, eu disse assim, a minha vida é isso, não tem um plano B, porque o meu plano A é Deus, e o plano A não falha, que é Deus. Então, assim, para quem estava desempregado, hoje tem 8 empresas, emprega um monte de pessoas, a gente tem uma empresa muito abençoada lá, várias empresas abençoadas. Então, assim, para a honra e glória de Jesus, aquilo que a minha esposa falou, não é preocupação com o financeiro, não é preocupação com...
Deus, assim, né? Entregar a nossa vida para Deus, ter paz dentro da gente, e as demais coisas a gente vai lutando, vai sacrificando, Deus vai acrescentando gradativamente. E Ele é o primeiro na vida de vocês? Sem dúvidas. Primeiro. Sem dúvidas. Sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Graças a Deus. Fiquem firmes. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Você viu a mudança que Deus fez na vida do Jonas? Primeiro na família dele, depois lhe acrescentou a Tatiana, e hoje eles têm uma família bendita. Ela falou, um dia eu queria dar esse testemunho e hoje se cumpriu. Nós temos uma família abençoada de verdade. Essa é a vontade de Deus para você, que você tenha uma família abençoada, que você tenha um casamento abençoado, que o seu lar seja um lar abençoado. E tudo isso você pode conquistar na cruz. Olha só o que diz o texto que nós separamos para você hoje. E, vindo, ele evangelizou a paz. Ele aqui é o Senhor Jesus. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto, hoje, concidadãos, família de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Que você venha se tornar família de Deus. Que a sua família faça parte, seja inserida à família de Deus. Por isso, dia 18 de abril, em todas as igrejas universal do Rio de Deus, nós estaremos vivendo este evento, o evento da família ao pé da cruz. Aqui em Florianópolis, nós estaremos na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 10 horas da manhã em especial, também às 15 e às 18 horas. E em todas as igrejas universal do Rio de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Em todas elas, nesta sexta-feira, dia 18, você e a sua família ao pé da cruz. A cruz há de unir os membros da sua família. A parede de separação vai cair por terra. A sua família pode se tornar uma família bendita de verdade. Tá certo? Mas enquanto Sexta-feira Santa não chega, neste domingo nós estaremos juntos aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, neste santuário que você acaba de ver, realizando a concentração de fé e milagres. O lugar onde vidas têm sido transformadas, como aconteceu com a Daiane. Acompanhe e a gente já volta. Meu nome é Daiane Maria, eu tenho 28 anos e sou manicure. Quando eu era criança, eu tinha muita raiva quando eu escutava as pessoas falar que criança não tem problemas, ou que criança não sofre, porque eu sofria. Até mesmo quando falavam que criança não tem maldade. Eu era uma criança que tinha maldade, que mentia, porque eu sofri um abuso na infância, dos 4 até os 7 anos de idade. E ali eu pensei que eu vim no mundo para sofrer, que eu não ia ter felicidade. Ali foi até eu conhecer o meu marido. Isso eu já estava com 7 anos de idade, quando eu conheci ele. Até que a gente cresceu junto, ele morava do lado da minha casa. E eu pensei assim, né? Mesmo que ele não fique comigo, mesmo que ele não case comigo, mas eu conseguindo ter uma filha dele, eu vou ter pelo menos alguma coisa que eu acredito que vai ser felicidade para mim. Quando eu engravidei, eu estava com 15 anos de idade, ele tinha 13. Então, assim, eu fui mãe muito nova. E ali eu fui ver o quanto de problemas que eu tinha, que era muito maior do que o que eu pensava. Ali eu comecei a pensar que, para que agora?
o que eu vou fazer com essa criança? Ele assumiu, ele quis ficar comigo, nós nos casamos, fomos morar junto e eu comecei a tratar mal ele. Eu virei uma pessoa assim que eu me desconhecia. Eu me transformei e eu batia nele, eu xingava ele todos os dias, eu mandava ele embora. Quando minha filha fez 2 anos, eu já estava ali vendo que eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, eu não conseguia dar amor para ela. Eu não gostava de beijo, eu não gostava de abraço. E a minha filha amava abraçar o tempo inteiro. Até hoje ela é assim, ela vive me beijando. Então eu tinha reações assim de empurrar ela com muita força e falar, me solta, para de me beijar, você tem que entender que eu não gosto de beijo e acabou. É simples. E com meu marido também é a mesma coisa. Ele era muito nervoso, ele quebrava as coisas dentro de casa para não me bater, porque eu batia nele. Então, depois das brigas, eu ia chorar e me lamentar. Eu cheguei na igreja com um espírito de vitimismo, né? Eu pensava que eu era a coitada e Deus precisava ter dó de mim também, né? Eu comecei ali, quando eu escutei falar sobre o Espírito Santo, eu comecei a buscar o Espírito Santo pensando nisso. As minhas orações eram assim, meu Deus, o Senhor sabe o quanto eu sofri. O Senhor sabe o que eu tenho passado. Então, o Senhor tem que me dar o Espírito Santo. Se é isso que realmente traz felicidade, eu quero ter. Só que eu pensava sempre assim, eu sempre buscava para mim, para suprir essa carência, para ver se amenizava essa tristeza. Mas era assim, como eu sou a coitada. E eu não tinha nada de coitada. Quando chegou o jejum de Daniel, eu já tinha feito outros, né? Eu já tinha participado, só que eu não era dessa pessoa assim, nunca fui de me ligar em coisas em redes sociais, eu sempre fui muito desprendida disso. Então, eu não olhei como uma oportunidade antes. Quando veio esse jejum de Daniel, eu percebi ali que eu não tinha que participar, eu tinha que viver. E ali eu entrei de cabeça. E ali eu já estava ali junto com meu marido, que a gente tinha se separado. A gente ficou 1 ano separado e ali quando eu voltei com ele, nós começamos a buscar juntos. Nós orávamos toda noite, meia-noite a gente meditava na palavra. Nós ali trocávamos experiência, né, do que estava vivendo, porque estava sendo coisas todos os dias novas acontecendo. E ali a gente estava quase todos os dias, sempre que a gente podia, a gente estava na frente da igreja, evangelizando. Nós íamos lá entregar jornal e a gente não queria só entregar jornal, né? A gente queria poder dar, só que a gente ainda não tinha, né? Então aquilo ficou dentro da gente, para a gente cada dia buscar mais, se entregar mais. E no final do jejum de Daniel, no domingo, eu fui para a igreja, separei ali a minha melhor roupa. Quando o bispo Edir Macedo ministrou a descida do batismo com o Espírito Santo naquele dia, ele pediu para que fôssemos na frente do altar. Ali eu fui. E eu falei para Deus assim, meu Deus, eu não quero saber o que tem dentro de mim. Eu não vou agora pensar em todos esses anos que eu não aproveitei. Eu quero agora falar com o Senhor, me entregar. E eu vou orar como se fosse a primeira vez. Então, ali, quando o bispo falou que o Espírito Santo desça sobre vós, eu só me calei e ali eu ouvi a voz de Deus. Falar, eu sou teu. E eu só respondi, eu sou tua. E assim, para mim, minha vida começou ali, naqueles 21 dias, porque antes, que vida que eu tive de engano, de mentira. Hoje a minha filha pode almejar essa vida com Deus também, né? Por ver o pai e a mãe que foram batizados com o Espírito Santo, ela ter crescido, né, num lar diferente e hoje ela poder ter a paz que tem dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa é como o bispo fala, né? Agora é um pedacinho do céu. Nós vamos começar o jejum de Daniel. Mais uma vez, surge a oportunidade de fazer o maior investimento de sua vida, aí dentro de você.
O jejum de Daniel já marcou a vida de milhares de pessoas, porque foi neste período que encontraram a Deus verdadeiramente. E se você também quiser ter esta experiência, só depende de você. 21 dias desligado de notícias, conteúdos desnecessários e informações que não acrescentam nada para você, para se dedicar à palavra de Deus, aos pensamentos e à voz de Deus. A entrega da sua vida pelo recebimento do Espírito Santo. Jejum de Daniel, até 20 de abril, em uma igreja universal. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima de você. Está aí a mudança que Deus fez na vida da Daiane. Essa mudança está a seu alcance. Se você quiser saber mais a respeito do jejum de Daniel, esteja conosco neste domingo 6 de abril. Uma oportunidade única para você ter uma experiência real e verdadeira com Deus. Aqui na Catedral da Fé. Junte-se a essa multidão que se reúne aos domingos para buscar a presença de Deus. Realizaremos as 7 orações que vão da sua saúde à sua vida espiritual. Por isso você vê as pessoas com uma garrafinha com água. Fazemos o tratamento espiritual completo. Unimos a fé à ciência. Você que está passando por um problema de saúde, está fazendo um tratamento de saúde neste momento, mas está precisando levantar a sua fé, o seu espírito, o seu emocional, o seu psicológico. Venha buscar em Deus essa força. Junte-se a nós neste domingo às 9h30 da manhã. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Entrada, estacionamento, creche, tudo gratuito para você. Nós vamos abençoar a sua família. Nós vamos determinar que haja paz no seu lar. Nós vamos buscar a presença do Altíssimo, que é o Espírito Santo. Estamos vivendo o período de jejum de Daniel, para o derramamento do Espírito Santo, para que você tenha forças para lutar e vencer os desafios que você tem enfrentado. Dê uma chance a si mesmo. Para você que está aqui em Floripa, no nosso templo maior ou em uma igreja universal mais perto de você. Acesse universal.org/localizar. Norte a sul, leste a oeste de Santa Catarina, a portas abertas esperando por você. Agora é momento de oração. Bispo Sérgio Mota, guardião da família, vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Senhor, a tua palavra diz: clamou esse aflito e o Senhor respondeu. Que isso aconteça nesse momento, porque há muitas pessoas aflitas, desesperadas, enfrentando, meu Deus, as dificuldades da vida. Pessoas depressivas, que sofrem com insônia, que têm uma angústia no peito, meu Deus, por tantos problemas, tantas aflições. Meu Deus, apressa-te em socorrê-las, apressa-te em livrá-las de todos os males, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Eu invoco, meu Pai, o teu nome neste momento e entrego nas tuas mãos aqueles que estão hospitalizados, o hospital, meu Pai, que trata das pessoas com câncer. Venha, meu Deus, abençoar os que lutam contra essa doença, meu Pai, fazendo quimioterapia, radioterapia, tratamentos, meu Pai, e a ciência médica tem estado avançada. Ajuda o teu povo, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus e Deus te abençoe. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe o senhor e a todos nós. Não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Mauro Ramos, 1310, no centro. Neste domingo, dia 6 de abril, esperamos por você às 9h30 da manhã. Até lá.